Olá minha gente, sejam todos muito bem-vindos ao nosso vídeo especial de sábado. Eu começo fazendo uma observação. Muitas pessoas não sabem discernir os tempos. Como hoje vou falar sobre o deserto, o que quero dizer com isso? Veja, o agricultor não colhe na época do plantio. O agricultor entende os tempos e as épocas. Há tempo de plantar, de arar e de colher. Numa linguagem figurada, nós somos a terra e o agricultor é o Senhor. Então, há tempo de arar, isto é, de preparar, limpar e podar os ramos em nossa vida, pois o tempo de colher virá. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, nos diz: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. O que podemos aprender hoje aqui? Existe um tempo especial com um propósito crucial. O propósito do deserto na vida do cristão é o de prepará-lo para algo importante que virá. Você pode crer nisso? Se não entendermos, iremos procurar uma rota de escape antes de percebermos a razão pela qual Deus nos levou ao deserto. Deserto é também uma linguagem figurada. Quando estamos no deserto, isto pode significar um tempo de provas em nossas vidas. Se não entendermos que foi Deus que nos levou para lá e que Ele estará cuidando de nós, o tempo no deserto poderá se estender e não aproveitaremos o que Deus tem para nós. Isto aconteceu com Israel. Aquela geração não compreendeu e morreu antes de entrar na Terra Prometida. Bem, após essa introdução eu faço um pedido especial. Abra bem os seus ouvidos e vamos juntos à mensagem de Deus para o nosso coração. Vamos lá? Primeira Coríntios capítulo 10, verso 11 nos diz: acompanhe comigo. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós sobre quem tem chegado o fim dos tempos. A finalidade do deserto para Israel foi prová-los, prepará-los e treiná-los. Entenderam tudo errado. Pensaram que Deus os estava punindo, por isso murmuraram, reclamaram e pecaram. No momento de deixarem o deserto, deram ouvidos aos relatórios dos espias medrosos e incrédulos. O que parecia ser uma jornada curta prolongou-se por 40 anos. Aqueles que sabem que para entrar na Terra Prometida precisam atravessar o deserto, enfrentam as dificuldades com alegria. Em resumo, no deserto, Deus prepara vasos úteis para seu serviço, aptos para receberem uma ação direta do Espírito Santo. Para que tudo seja mais didático, faço um primeiro destaque. O deserto não é lugar de punição e reprovação. Aqui eu vejo 3 coisas interessantes que quero compartilhar com vocês. A primeira é que Jesus enfrentou o deserto. Foi o Espírito Santo que o conduziu para lá. Só este fato deveria lembrar-nos a razão de sermos levados ao deserto. A segunda é que não estamos sozinhos no deserto. Lá Ele continua agindo em nossas vidas, aliás, um trabalhar mais insistente. A terceira é que o deserto não é lugar de derrota, mas um lugar de vitória. Israel foi hostilizado por várias nações, mas a ordem era: lutem. E eles, pela mão do Senhor, venciam os inimigos. Não somos levados ao deserto porque fomos desaprovados ou porque estamos sendo punidos. O deserto não é um lugar onde ficamos vagando sozinhos, não. Antes é um lugar de vitórias se obedecermos e crermos em Deus. O segundo destaque é que o deserto é o melhor lugar para aperfeiçoar o caráter cristão.
Em toda a Bíblia, vemos homens que passaram pelo deserto como forma de serem capacitados por Deus para cumprir o seu propósito. Portanto, o deserto é um lugar de preparação. No deserto, você recebe o pão de cada dia e não a abundância de riquezas. É um tempo em que nada lhe falta para o suprimento físico e material, mas você não ganha tudo o que quer. Quando falta alguma coisa, muitos dizem, isso é coisa do diabo. O fato é que a nossa definição de necessidades e desejos difere da realidade. Achamos que o que queremos é uma necessidade, quando a realidade é bem outra. Paulo aprendeu que na força de Cristo poderia viver alegre na pobreza e na abundância. Entretanto, muitos pensam diferente com essa mensagem de hoje. Os israelitas saíram do Egito com muito ouro e prata, contudo, usaram o precioso metal para fazer ídolos no deserto. O bem que possuíam não era sinal de santidade. Somente 2 pessoas dentre os milhares que saíram do Egito tinham o caráter necessário para entrarem na terra prometida. Seguiam a verdade de Deus. Erramos em nosso sistema de valores quando julgamos as pessoas pelas riquezas e posses e não por aquilo que são. Na verdade, quando temos um entendimento claro a respeito da abundância de recursos que Deus nos dá, deveríamos depender cada vez mais de Deus e fazer a sua vontade. Conclusão, queridos. Deus deseja forjar em nós o caráter de Cristo. Jesus negou-se a si mesmo e foi à cruz. É esse tipo de caráter que Deus aperfeiçoa em nós no deserto. É no deserto que o fruto do Espírito é cultivado e irrigado. O intenso desejo de conhecer o Senhor nos leva a caminhar seguindo os seus passos. Paulo tinha como objetivo um objetivo de vida, conhecer a Jesus de forma mais íntima. Era esse o objetivo dele e, acima de tudo, queria agradá-lo. O deserto é um lugar de secura. Pode ser secura espiritual, financeira, social ou física. É no deserto que recebemos de Deus o pão de cada dia, não a abundância de riquezas. Ele supre nossas necessidades, porém não dá o que desejamos. Afinal, o objetivo do deserto é o nosso aperfeiçoamento. Nosso alvo deve ser conhecer melhor o Senhor e não viver em busca de suas provisões. Assim, quando tivermos em abundância, reconheceremos que foi o Senhor que nos deu. Estou terminando, mas gostaria de levantar algumas questões para que você possa responder a si mesmo. Você se sente no deserto? Você reclama da sua situação? Lamenta? Ou atravessa com alegria essa situação, sabendo que esse tempo no deserto é para abençoar e cumprir um propósito de Deus na sua vida? Reflita e responda a você mesmo. Deus te abençoe.